quando tem a editora faz o projeto gráfico, pode acontecer do projeto gráfico já estar muito amarrado, porque é uma coleção, então eu tenho que lidar com essa limitação. Mas quando não está ligado com nenhuma coleção e tem uma liberdade maior, se um designer, aí tem muito a ver com o designer sugerir coisas que muitas vezes o ilustrador não tenha pensado. Por exemplo, o verso da capa, né, a segunda capa, a terceira capa, abertura, às vezes tem sugestões muito interessantes. A capa, mas a parte da narrativa, se for uma história, principalmente se o texto for meu, eu acho que muita coisa eu já defino porque é uma forma de contar uma história, né? Mas a sugestão do design é muito interessante. Agora, o design ele vai fazer também entrando nessa história, mergulhando na história. Um bom designer, quando recebe um livro ilustrado, tem surpresas muito boas também. E quando é o oposto, aí vem a conversa, né? Não foi bem essa a ideia que eu tive para contar essa história, mas pode ser um apego meu também. Então eu acho que quem vai dizer no final é a própria história, né? O quanto aquilo está sendo, aquela ideia que design teve, está valorizando aquela ideia, ou aquela história, aquela ideia poética. Então acho que é o caso do autor esquecer um pouquinho a ideia inicial e ver o quanto está contribuindo para aquela história, que tem um momento que a gente tem que desapegar de muita coisa também. Quando a história é minha, o projeto é meu, estou apresentando para uma editora, o texto é meu, então com o designer sempre é uma troca e eu sou co-participante, eu acho. Tanto é que os designers trocam muito comigo e a gente chega a um ponto, fala, não, agora acho que está bem, a capa está bem, e vamos mostrar para a editora, ou a gente faz junto com a editora, né? Aí depende de cada livro e cada editora. Mas quando a editora me faz uma encomenda, tem hora que tem um limite de você saber até onde vai. Claro que para ilustrar bem, então eu argumento que, olha, a ilustração e o design, eu acho que poderia ser com menos interferência, já que eu estou usando aqui um sumier, por exemplo. Aí já é outra, né? Essa simplicidade. Então, já aconteceu de eu pedir uma tipologia um pouco mais suave, não vou falar qual, mas um pouco mais leve. Eu acho que tem essa abertura, sim. Agora, se o projeto for, já aconteceu também, tem uma coleção, a tipologia já é determinada, formato determinado, eu também preciso pensar, tá, qual técnica que eu uso que vai combinar melhor, ou não é nem combinar, compor todo melhor. Já tive essa experiência também, eu sei que o formato seria pequeno, a tipologia já estava mais ou menos definida, então era até o caso de ilustrar menos, fazer menos desenho, mas isso também acho que não é tanto o caso de livro ilustrado, era mais um livro com mais texto e menos imagem. No caso de livro ilustrado, eu acho muito difícil sair dessa parceria. Talvez o escritor, ele veja mais no final, mas entre o ilustrador e o designer, acho que, e a editora, é uma parceria total. O Prato Azul Pombinho é já um processo diferente, porque eu recebi o texto, e texto de uma autora que eu não poderia trocar ideias. Já tinha uma outra edição, aliás, acho que, não sei se mais de uma, mas eu sabia que tinha. Mas eu fiquei bem feliz com esse texto, e a primeira coisa que me ocorreu, realmente, de ir até a cidade da Cora Coralina, para tentar buscar materiais, buscar referências, né? Porque a criação veio um pouco daí, a partir do objeto, que eu gosto muito de fazer um sketch, um desenho, registrar. Muitas vezes, como estamos sem ideias,
esses desenhos, esses rascunhos, trazem, né? Trazem elementos que possa compor o livro. Então eu fui até lá, cidade, já tinha mergulhado no texto, que eu já conhecia, mas achei que tinha tudo a ver comigo também, esse lado caipira, esse lado oriental, dentro do prato. Comecei fazendo também um desenho de observação da cidade, os becos e a casa dela. E quando entrei na casa, dos objetos, mesmo porque não dava para fotografar. Me encantei com o armário e com os detalhes, né? As sendas, as louças, a pequena fechadura. Quando eu vi aquela fechadura do armário, eu pensei, nossa, que bonito, eu acho que eu vou poder fazer alguma coisa. Vou poder colocar em algum lugar, talvez na abertura, uma vinheta. Eu acho que foi isso que me ajudou para essa parte que conta a história da família. E uma outra parte que foi dentro do prato mesmo. Dentro do prato tem a história que é contada. A história começa com uma memória e depois você vai aos poucos entrando no prato, na história dentro do prato. Mas acho que o meu processo foi tentar representar aquela louça, porque a própria louça já era bonita. O lampião, né? Olhei o lampião, achei muito bonita. Quase não precisava inventar muito, apenas compor na página. Os becos, as ruas, entrou na parte final, que tem um outro texto que fala da chegada desse... outro texto da Cora que fala da chegada desses pratos. Então ele compôs ali como uma vinheta, da forma como eu desenhei, só compondo mais dentro do espaço, então reduzindo ou compondo ali, mas o próprio sketch mesmo que eu fiz no local serviu como ilustração. Tem uma coisa também que eu pensei no primeiro projeto, que foi mantido na edição, pelo menos nas primeiras, na orelha. Então a orelha no tom marrom, como se fosse a orelha parte na capa do livro, como se abrisse como um armário e ao abrir encontra o azul. Então eu pensei nesse livro compor muito com o tom da terra, marrom, tons de marrom e o azul. Eu penso muito também se as cenas ou as imagens não estão repetitivas, se cada virada da página tem algo que o leitor possa se surpreender. Ilustrar tem hora que é quase virar uma criança e brincar um pouco, né? Sempre buscando o encantamento. Tem um momento de tensão, que é a fuga dos amantes, dentro de um navio, com as ondas, né? Então eu acho que... Aí depois disso tem um corte na narrativa, que a bisavó diz que não tem... depois disso não tem, não sei, ou ela não conta. Aí volta. Eu lembro muito bem que eu pensei, tá, eu não vou pôr nenhum texto, mas volta ao prato inteiro, no meio para dar uma virada na narrativa. Aí volta de novo a história do prato, que o prato ia emprestado, voltava com os doces, reinava ali, né? Então ali já tinha os elementos para compor. Eu gosto de ir rabiscando em formato pequeno, é quase como se estivesse pensando com lápis, com rabiscos. Pensando um pouco na sequência, pensando... Porque o livro ilustrado, eu penso assim, ele tem que acontecer naquela quantidade de páginas que eu determinei. Se não for suficiente, tem a possibilidade de aumentar, mas não é aumentar de qualquer forma. Então, se eu pensei em 40 páginas, a história ou o livro tem 40 e se tem pós-fácil, tem que separar o pós-fácil e tem que pensar que a história vai acontecer dentro daquela quantidade de páginas. Então eu gosto desse planejamento. Se não for eu quem faço, uma outra pessoa, um diagramador, um designer, vai ter que pensar. Se eu entregar quadros,
Olha, eu pensei em vários quadros, então vai ter que pensar junto de como ficaria montado, né? Porque é possível também, a partir do sketch que eu fiz, pintar quadros, olha, da cena do prato, cena do quarto, cena da janela, cena da rua, entregar para um designer. Isso pode ser um outro processo muito interessante também. Um bom design faz coisas, pega detalhe em cima daquela pintura. Já tive essa experiência também e é bem bacana também. Quando é uma história narrativa, justamente porque eu gosto dessa parte, desse planejamento. O Ladrão de Ovos é uma história do meu quintal, porque eu nasci no sítio Assarri, no interior de São Paulo, perto da cidade de Duartina. Acho que começou um pouco porque eu estava escrevendo muitas crônicas. Aí nessas crônicas eu sei que fui lá no meu quintal, lembrei do meu cachorro, lembrei de alguns causos. O cachorro que eu tive, que mantive o nome, Duque, e a história que contava-se na família era que esse cachorro teve uma época que começou a comer ovos. E achei uma boa história. Como foi uma crônica, então eu deixei lá como crônica, e quando pensei em retomar, eu acho que já haviam se passado 3 anos, 4, ou talvez mais. Mas eu retomei com outro olhar, pensando em livro ilustrado, então depois foi o processo de ilustrar, fazer o boneco, talvez, tentando lembrar aqui, 3, 4 meses para o boneco, mas não que dá para esperar todo esse tempo, mas quando eu consigo, eu calculo um bom tempo para o boneco. Hoje eu calculo mais, mas eu acho que para ilustração, hoje o mínimo que eu penso são 6 meses. Mas penso 1 ano assim com boneco, deixar. Quando eu pensei em livro ilustrado, a partir dessa crônica, eu acho que eu tive que cortar muita coisa. Porque o livro ilustrado é muito conciso, né? Como um conto, né? Então ele transforma na estrutura de um conto. Busquei aquarela, mas não, eu acho que tem uma aquarela aí misturado com grafite, que para mim grafite eu já tinha usado em outro livro, lembra muito a textura da terra. Eu procurei usar uma pincelada, que aí já vem da técnica que eu uso do Sumier, um papel que fosse possível misturar aquarela mas não tanto com a técnica de aquarela, que ficasse marcada a pincelada, uma pincelada mais rústica mesmo. Um tom puxado pro terra, né? A palheta mais terra. A pincelada dos capins é da técnica do Sumier, então eu já trouxe do Sumier, que eu já praticava. Muito espaço vazio, silêncio, que os leitores ficassem presos na ação da personagem, dos personagens. Pensei muito nas expressões, na posição dos cachorros, fiz alguns estudos dos cachorros. Como eu entreguei um boneco, eu acho que a tipologia foi o designer da própria editora que escolheu. Eu deleguei bastante, porque eu não sou especialista então não conheço tanta tipologia assim. Depois ele me mostrou. A capa nós discutimos bastante, porque a capa é uma coisa muito complicada, aí entra muito o editor. Eu me lembro que nós discutimos que o cachorro não deveria aparecer na capa, porque senão revela, né? O cinema sempre esteve presente. Eu acho que já faz muito tempo que eu penso um pouco assim, como se estivesse brincando um pouco com a câmera, então em plano mais distante, plano próximo. Acho que eu gosto disso. Dá um movimento. O folhear da página, eu penso muito na folhear da página, como acontece ao folhear. Então, muitas vezes, a divisão do texto é super importante para mim, né? Aquele trecho estar naquela página e não na outra muda muita coisa na narrativa, né? Então, isso faz parte da narrativa, essa divisão. Às vezes eu faço a divisão até antes, assim, um pouco no papel, onde está só o texto marcando, um primeiro rascunho marcando,
Tá, inicia aqui, você vira a página e esse outro trecho do texto está aqui, ou inicia com diálogo, mas essa frase eu quero na outra página, depois da virada, que essa virada da página já é uma pausa, né?